Vírus, o Brasil já tem quase 3.000 casos confirmados e 78 mortes agora em todas as regiões do país, segundo o boletim do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. Vamos ver aqui no nosso mapa, olha, são 58 vítimas em São Paulo, 9 no Rio de Janeiro, 3 no Ceará e em Pernambuco, 2 no Rio Grande do Sul, uma confirmada à noite depois do boletim do Ministério da Saúde e também uma em Santa Catarina, Goiás e Amazonas. O número de casos confirmados pelo Ministério da Saúde subiu para 2.915. As secretarias estaduais reportaram outros 74 casos, com isso o total chegou a 2.989. Desde o início da pandemia, 391 pacientes precisaram ser internados. Destes, a grande maioria, 341, estavam em estado grave e precisaram de cuidados especiais em enfermaria ou de UTI. Desses casos graves, 52% tinham 60 anos ou mais e 43% estavam entre 30 e 60 anos de idade. Ontem, o Ministério da Saúde também detalhou o perfil das vítimas. Dos primeiros 59 mortos, a grande maioria tinha 60 anos ou mais, mas tivemos 5 óbitos aqui de pacientes com idades entre 30 e 50 anos. Muitas dessas vítimas já tinham problemas cardíacos, diabetes ou problemas no pulmão. O Brasil teve uma explosão de casos de internações de pessoas com insuficiência respiratória grave logo depois da primeira notificação de um paciente com coronavírus em fevereiro. Esse levantamento foi feito pela Fiocruz. Juliana Morrone vai trazer os detalhes aqui pra gente. Juliana, bom dia. Os pesquisadores já fazem essa ligação, atribuem esse aumento dos casos de insuficiência respiratória ao novo coronavírus? Oi, Ana, bom dia a todos. Ana, a síndrome respiratória aguda pode ser a causa por vários tipos de vírus, inclusive o novo coronavírus. O número de casos de internações já é 10 vezes maior que a média dos últimos anos para esse mesmo período. A consequência já dá para ver nos hospitais, com mais pacientes com doenças respiratórias. Sinal de alerta. Só na semana passada, 2.250 pessoas foram internadas no Brasil com síndrome respiratória aguda grave. O número é 10 vezes maior que a média dos últimos anos para esse mesmo período. O levantamento foi feito pela Fundação Oswaldo Cruz, num sistema de monitoramento em parceria com o Ministério da Saúde. O pesquisador Marcelo Gomes acredita que muitos desses casos sejam do novo coronavírus. Sugere que isso pode já estar associado à circulação do novo coronavírus, mas isso nós só vamos saber quando saírem os resultados dos exames laboratoriais. Mas isso já preocupa. Isso significa que nós já estamos colocando uma carga em cima da rede hospitalar extremamente elevada, muito acima do que a gente esperaria necessitar de leitos hospitalares para doenças respiratórias nesse período do ano. Então, justamente, é fundamental que a população faça adesão massiva às campanhas de distanciamento social e distância social, tá? Para que justamente a gente consiga frear esse número de hospitalizações para que a gente não entre em colapso no nosso sistema de saúde. E o governo sabe que o momento mais crítico ainda está por vir. O número de infectados pelo novo coronavírus deve aumentar muito em abril. Previsão que nós vamos ter 30 dias muito difíceis. Provavelmente nós estejamos aí na fase crítica da pandemia. Para melhorar a estrutura dos hospitais, o governo diz que 540 novos leitos de UTI já estão sendo instalados e outros 1.500 estarão disponíveis para distribuição de acordo com a demanda dos estados. Ontem à noite, o Ministério da Saúde publicou uma edição extra do Diário Oficial com um chamamento para que empresas interessadas forneçam 15.000 ventiladores pulmonares e 5.000 camas motorizadas de forma emergencial. A situação é preocupante porque abril tem sido um mês de explosão no número de casos de dengue no Brasil. E ainda tem o vírus da gripe influenza, que também costuma infectar muitas pessoas nessa época do ano. Na China e na Itália, os surtos de influenza aconteceram antes dos picos de coronavírus. No Brasil, a curva de coronavírus vai acontecer no momento do pico de influenza. Então, nós vamos ter uma tempestade perfeita. Então, o número de casos vai aumentar significativamente. Nós estamos com 3 epidemias simultâneas: dengue, coronavírus e influenza
próximo do seu pico, próximo da sua carga máxima. Então, é fundamental, e eu tenho chamado a atenção, aproveitem que estão em casa e limpem o quintal, eliminem focos de dengue e vacinem-se de acordo com o calendário. O Ministério da Saúde diz que ainda não dá para fazer uma avaliação sobre o efeito das medidas de distanciamento social que foram adotadas em quase todo o país, porque estamos no início da epidemia. O que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando transformar essa montanha num morrinho. Ainda tem muito chão pela frente para a gente poder chegar no alto, pode ser num alto baixinho ou num alto bem grandão, para começar a descer. Então ainda estamos no pé da montanha, mas eu não tenho dúvida que essas medidas elas irão influenciar de alguma maneira. O governo, em uma outra medida, proibiu por 30 dias o desembarque de estrangeiros no país por meio de portos. A medida completa as restrições já impostas nas fronteiras terrestres e nos aeroportos. A ideia é tentar baixar essa curva aí, né, Ana? É isso. E falando mais um pouco, Juliana, da dificuldade, do desafio que está sendo o atendimento nos hospitais de modo geral durante essa pandemia, em São Paulo cresceram as internações de doentes em estado grave. São Paulo que registra o maior número já de mortes e de casos da Covid-19. Em um dia, o número de pacientes em UTI com a doença aumentou 42%. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. O governo do estado aí, inclusive, está avaliando aumentar ainda mais as medidas restritivas de circulação da população, se for necessário. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos, isso mesmo. Mas, por enquanto, a quarentena não mudou. O governo do estado anunciou que vai liberar mais de 200 milhões de reais para cidades que têm mais de 100 mil habitantes para usarem o dinheiro no combate ao novo coronavírus. E o mundo da música, que tanto alívio tem trazido para a gente nesses dias de isolamento, teve duas perdas. Entre os mortos da nova doença, um maestro e uma regente de coral. A música clássica perdeu dois grandes nomes para a Covid-19. Uma das mais importantes regentes brasileiras, a maestrina Naomi Murakata, morreu aos 64 anos depois de 10 dias de internação. Naomi foi para o hospital com sintomas de gripe e o exame deu positivo para coronavírus. Ela estava há 20 anos à frente do coral da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. Naomi teve uma vida dedicada à música, formou muita gente, muitos de nós têm a sua história totalmente ligada à dela. Foi uma pessoa fundamental para que o coro fosse o que ele é hoje. O também maestro Martinho Lutero Galati, diretor da Rede Cultural Luther King, passou 8 dias internado. O primeiro teste para coronavírus deu negativo, mas a contraprova confirmou que ele havia sido infectado. A pneumonia provocada pelo vírus se agravou e ele teve uma parada cardíaca. O maestro tinha 66 anos. São Paulo é o estado com maior número de casos no Brasil. A coordenadora do Centro de Contingência do Estado diz que os números poderiam ser maiores se não fosse a quarentena. Temos que melhorar mais ainda. Os casos vão aumentando. E se a gente não trabalhar em conjunto desde o começo, dia a dia, falando para o nosso vizinho, para os nossos amigos, fiquem em casa. Neste momento, essa é a vacina que nós temos. O governo de São Paulo considera que as medidas adotadas até agora são suficientes, mas não descarta endurecer se as pessoas relaxarem nos cuidados. Nós continuamos ainda vendo em ruas pessoas que visivelmente têm mais de 60 anos, elas poderão ser abordadas por policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no âmbito de todo o Estado, como poderão ser abordados também por agentes da Guarda Civil Metropolitana, recomendando que sigam para suas casas. João Dória anunciou também que foi criado um grupo de trabalho para estudar medidas de ajuda às micro e pequenas empresas, que serão afetadas pela quarentena. Além disso, o governo estadual vai distribuir 218 milhões de reais para cidades com mais de 100 mil habitantes. Esse dinheiro deve ser usado no combate ao coronavírus. Na penitenciária de Taubaté, no interior do estado, os presos já começaram a produzir as máscaras de proteção que serão usadas no sistema de saúde. Enquanto isso, a rede de solidariedade se espalha. Na zona sul da capital paulista, muitas famílias começaram a ficar sem dinheiro até para ir ao mercado. A ajuda veio das doações recebidas por uma ONG da região, que fez uma vaquinha virtual para comprar cestas básicas e produtos de limpeza. Eu agradeço imensamente
de coração. O governador de São Paulo, João Dória, diz que recebeu ameaças pelo celular pessoal e pelas redes sociais. De acordo com a assessoria de imprensa do governo, os ataques falavam em invasão da casa onde ele mora com a família, na zona sul de São Paulo. A segurança foi reforçada na casa do governador e também no Palácio dos Bandeirantes, que é sede do governo do estado. João Dória registrou um boletim de ocorrência por volta de 2h da manhã, dizendo que recebeu as ameaças ontem, no final da noite. E a Polícia Civil investiga o caso. Ana. Vamos ficar atentos a essa história aí também, né, Rodrigo? Até já. Até já. E o estado do Ceará registrou as 3 primeiras mortes por coronavírus no estado. Vamos para lá falar com a Aline Oliveira, que tem as informações para a gente. Oi, Aline. Olá, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, as 3 mortes foram confirmadas ontem. As vítimas são 2 mulheres de 84 e 85 anos e um homem de 74 anos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Ceará tem hoje 238 casos confirmados de coronavírus. Por aqui, o decreto que proíbe o funcionamento de templos, igrejas, academias e do comércio em geral vale até domingo, dia 29. A PM do Ceará informou que só nos 3 primeiros dias de fechamento do comércio, os órgãos de segurança receberam mais de 5.000 denúncias de pessoas que não estavam cumprindo a ordem do governo. As denúncias são principalmente por aglomeração de pessoas em praças, igrejas e também em campos de futebol. A PM diz que quando recebe uma denúncia desse tipo, orienta as pessoas a fecharem o estabelecimento e quem não cumprir vai para a delegacia para responder um termo circunstanciado de ocorrência por descumprimento de ordem do poder público e por resistência. Até agora foram registradas 16 ocorrências desse tipo aqui no Ceará. Ana. Obrigada, Aline. E do Nordeste, vamos lá para a região sul do país. O Rio Grande do Sul confirmou no fim da noite de ontem mais uma morte por coronavírus. É a segunda do estado. O Matheus Felipe está lá em Porto Alegre com as informações para a gente. Oi, Matheus. Bom dia, Ana. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Bom dia, Brasil. A segunda vítima do novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul é um homem de 88 anos que estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital particular aqui de Porto Alegre. A Secretaria de Saúde informou que ele foi diagnosticado com o novo coronavírus na terça-feira, no mesmo dia em que morreu a primeira vítima do novo coronavírus aqui em Porto Alegre, uma idosa de 91 anos. O prefeito Nelson Marquesan anunciou essa morte ontem, um pouco antes da meia-noite, nas suas redes sociais. Ele disse o seguinte, abre aspas, óbitos não são fatos políticos ou ideológicos, são fatos tristes e a análise de nossa parte será sempre científica, com base em evidências. Segue a restrição de circulação aqui em Porto Alegre. O prefeito Nelson Marquesan disse que vai manter isso muito forte aqui em Porto Alegre, e o Rio Grande do Sul já registra 190 casos do novo coronavírus. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. E olha, a notícia que chegou agora há pouco, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson está com o novo coronavírus. Vamos até Londres, então, falar com o Rodrigo Carvalho. Oi, Rodrigo, bom dia para você. O próprio Boris Johnson que fez o anúncio numa rede social agora há pouco. Isso, Ana. Bom dia para você, todo mundo aí no Brasil. Nesse vídeo divulgado agora há pouco na rede social, o primeiro-ministro, que tem 55 anos, disse que acordou com sintomas leves, febril, com uma tosse persistente e, por recomendação médica, fez o teste do coronavírus e deu positivo. Boris Johnson está trabalhando de casa, isolado, disse que é o certo a se fazer agora, mas que hoje, com a tecnologia, consegue seguir trabalhando para tentar conter o surto da doença por aqui. O primeiro-ministro, nesse vídeo, voltou a dizer: fiquem em casa, protejam o sistema público de saúde e salvem vidas. Não se sabe como o primeiro-ministro britânico foi infectado, mas essa era uma preocupação aqui, desde que a secretária de saúde confirmou que estava com a Covid-19 também. Já se sabia que o vírus circulava pela alta cúpula do governo britânico e que a secretária tinha encontrado com centenas de pessoas, inclusive com o primeiro-ministro. E essa semana, vale lembrar, o coronavírus chegou à família real. O príncipe Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono, confirmou que está com a Covid-19. Ele também está com sintomas leves, Ana, e trabalhando de casa. E agora o primeiro-ministro britânico também infectado.